Oi, galerinha, vamos dar início à nossa segunda aula de introdução à dinâmica. Hoje nós vamos ver exemplos relacionados à segunda lei de Newton. Observem este exemplo aqui, que diz o seguinte: seja um corpo de massa 2 kg em repouso, apoiado sobre um plano horizontal, sob a ação das forças horizontais F1 e F2, gente, aqui é F1 e F2, foi porque não saiu na impressão, de intensidade 10 N e 4 N, respectivamente, conforme indica essa figura aqui. Então, como vocês podem ver, nós temos um bloquinho, e sobre esse bloco ele está sobre uma direção horizontal, e sobre esse bloco, nós temos duas forças aplicadas em sentidos opostos. Para resolvermos esse problema, é importante a gente recolher os dados do problema. Na letra A, ele quer a aceleração adquirida pelo corpo. E na letra B, esse problema quer que vocês achem a velocidade e o espaço percorrido pelo corpo 10 segundos após o início do movimento. Vamos resolver primeiro a nossa letra A, que diz o seguinte: qual a aceleração adquirida pelo corpo? Vamos começar pela pergunta. A pergunta quer a aceleração. Então, eu venho aqui, ó, se tá pedindo a aceleração, eu não tenho. Então, vai ficar a minha interrogação. O problema diz que sobre esse corpo é aplicado duas forças, né? A força 1 e força 2. Vamos coletar esses dados aqui. Força 1 e força 2. Força 1 e força 2, está dizendo que uma é 10 N e a outra 4 N. Então, nós vamos dizer que 10 N é a primeira força, obedecendo a regra aqui. F1 é 10 N, F2 é 4 N. E, para a gente resolver esse problema, vamos ter que achar primeiro a força resultante que está sendo aplicada nesse bloco. Tem mais informação que a gente pode tirar daqui? Tem, que seria qual? O peso do nosso bloco. Ele pesa, a massa dele, exatamente 2 kg. Essas são as informações que temos no nosso problema. Para resolvermos essa aceleração, vamos primeiro procurar a força resultante que está sendo aplicada nesse bloco. Sabemos que a força resultante, vocês lembram lá na aula de introdução à dinâmica, que força resultante, ela é a soma de todas as forças que estiver sendo aplicada em um corpo. Vocês lembram também que lá em operações com vetores, nós temos que quando dois vetores estiverem na mesma direção, mas com sentidos opostos, nós temos que subtrair. Então, essa força resultante vai ser a subtração da força 1 menos a força 2. Bora lá? Força resultante é o que eu estou procurando nesse momento. A nossa força resultante vai ser a força 1, que vale quanto? 10 N. Menos a nossa força 2, que vale 4 N. A nossa força resultante, então, vai ser igual a 10 N menos 4 N, 6 N. Achamos a força resultante. Para acharmos essa aceleração, nós vamos trabalhar a segunda lei de Newton, que diz o seguinte, que a força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Nós já temos a força resultante. Nós encontramos aqui que é 6 N. Então, no lugar de força resultante, eu vou colocar 6. Igual a massa. Nós temos que a massa, o nosso bloquinho, ele pesa 2 kg. Então, no lugar de massa, vamos colocar 2. Vezes a aceleração. Gente, a aceleração é o que nós estamos procurando, ó. Nós não temos. Então, a gente vai repetir esse A. Resolvendo essa equaçãozinha aqui de primeiro grau, eu vou ter que a aceleração é igual a 6 dividido por 2, que dá 3. Sabemos também que a unidade de medida da aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Temos a resposta da nossa letra A.
A aceleração adquirida por este corpo corresponde a 3 metros por segundos ao quadrado. Vamos para a letra B. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Então, a letra B diz o seguinte: quer que a gente ache a velocidade e o espaço percorrido pelo corpo 10 segundos após o início do movimento. Então, gente, vamos também aqui organizar os dados que a gente precisa para trabalhar nesse problema. Eu tenho que ele está pedindo a velocidade. Provavelmente, a velocidade final. Nós não temos, vamos representar por V e colocarmos lá a interrogação, que é onde está a nossa pergunta. Mas sabemos que a velocidade inicial é 0. Foi dado o tempo. O tempo é 10 segundos. Mas a gente também possui a aceleração, porque nós achamos na letra A. E a nossa aceleração, ela vale 3 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui eu vou colocar a nossa aceleração, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Com esses dados, nós vamos aplicar para resolver esse problema a função horária da velocidade, que é dada por V é igual a VO mais AT. Nessa forma, nós vamos colocar todos esses dados que nós temos aqui coletados. Não tenho a velocidade final, então vou repetir velocidade final. Mas eu tenho a velocidade inicial, que é 0, então vou substituir por 0. Mas aceleração, eu tenho aceleração, que vale 3. E o tempo, eu também tenho, que é exatamente 10 segundos. Então, vou colocar aqui 10. Resolvendo, 3 vezes 10, 30 mais 0, 30. A velocidade é dada aqui em metros por segundo. Nós achamos a velocidade. No problema, velocidade foi encontrada. Vamos agora encontrar o espaço percorrido pelo tempo. Então, esse espaço eu não tenho. O espaço final eu não tenho. Mas eu sei que o espaço inicial é 0. A velocidade final eu tenho, que é 30 metros. Nós achamos aqui quando fizemos o cálculo da velocidade, da função horária da velocidade. A velocidade inicial é 0. E a velocidade, o nosso tempo, 10 segundos. E a nossa aceleração, que nós também temos, que nós achamos ela, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos aplicar a fórmula da função horária do espaço. S é igual a SO mais VO vezes T mais a aceleração vezes T ao quadrado dividido por 2. Vamos substituir tudo o que nós temos aqui desses dados na nossa fórmula. O espaço final é o que eu estou procurando. Sei que o espaço inicial é 0, vou substituir por 0, mais velocidade inicial, nós sabemos que é 0, vezes o tempo que foi dado em 10 segundos, mais a aceleração, nós também temos que é 3. 3 vezes o tempo é 10, o tempo está ao quadrado, então 10 ao quadrado, e aqui dividido por 2. Vocês viram que eu fiz apenas a substituição do que eu tenho dos dados na nossa fórmula. Continuando, o nosso espaço aqui vai ser igual 0 mais 0 vezes 10, 0. Então, aqui esse pedaço é todo mundo 0. Vamos trabalhar apenas com essa partezinha aqui da nossa equação. Primeiro, vamos resolver a potência. Repetimos o 3. 10 ao quadrado é 100. Todo mundo aqui dividido por 2. Simplificando aqui, eu posso simplificar. 100 dividido por 2 é 50. E 3 vezes 50 dá 150 metros. Encontramos aqui. Nesse exemplo, nós achamos, na letra A, a aceleração adquirida pelo corpo, que foi de 3 metros por segundo ao quadrado. E
Na letra B, estava pedindo a velocidade e estava pedindo a função, ou melhor, o espaço percorrido. A velocidade nós encontramos através da função horária da velocidade e o espaço percorrido nós encontramos através da função horária do espaço. E está resolvido o nosso primeiro problema. Vamos agora para o segundo. Exemplo 2. Um corpo de massa 4 kg é lançado num plano horizontal liso, com velocidade inicial de 40 metros por segundo. Determinar a intensidade da força resultante que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Antes de tudo, de resolver esse problema e entendermos melhor, vamos organizar os dados que temos nele. Já sabemos que esse corpo ele possui uma massa de 4 kg. Organizando aqui os dados, eu vou ter que massa é exatamente igual a 4 kg. O problema também nos diz que ele inicia com uma velocidade, esse corpo inicia com uma velocidade, né? Ele é lançado com uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, essa vai ser a velocidade inicial desse corpo. Vai ser de 40 metros por segundo. Então, esse corpo vai ser aplicado sobre ele uma força resultante. Como vocês podem ver aqui no exemplo, é o que justamente o exemplo quer da gente. Que a gente determine o que, pessoal? A intensidade dessa força resultante. Então, essa força resultante nós não temos. Ela vem para aqui, para os nossos dados. Estamos procurando a força resultante. Não temos ela. Correto? Mas aí a gente tem, nesse problema, o tempo. Depois que essa força é aplicada de maneira contrária ao movimento aqui do corpo, vai parar ele em que, gente? 20 segundos. É o tempo final. O tempo final. Então, vou botar aqui tempo 20 segundos. Ó, coloquei aqui tempo 20 segundos. E eu também posso colocar aqui pra gente. Muito bem, temos tempo, temos velocidade inicial, temos a massa, né? E se eu tenho velocidade inicial, tenho também a velocidade aqui, ó, como tá mostrando aqui para vocês, a velocidade final. Quando essa força resultante, ela é aplicada sobre esse corpo, ela gerou um tipo de aceleração. Ela gerou uma aceleração aqui. Então, a gente entende que no problema também existe uma aceleração que até então para nós é desconhecido. Então, faz parte dos dados que nós vamos também procurar. Então, nesse problema, eu preciso achar a força resultante e a aceleração. Para acharmos a aceleração, vamos usar nesse problema a função horária da velocidade. Isso porque nós temos velocidade inicial, velocidade final e temos também o tempo. O único valor desconhecido nessa fórmula é a aceleração, que é o que a gente precisa para calcular a força resultante. Resolvendo essa função horária, vamos colocar os dados que nós temos aqui substituído nessa fórmula. Vai ficar assim. Velocidade final. Nós temos velocidade final? Temos. Tá aqui, ó. Velocidade final é 0. Vou substituir V por 0. Velocidade inicial nós temos? Temos sim. É 40 metros por segundo. Vou substituir VO por 40. Mas aceleração nós temos, veja, nos dados a nossa aceleração está como interrogação. Nós não temos ela, vamos repetir. Vezes o tempo. O tempo nós temos. O tempo é dado em 20 segundos. Vou substituir T por 20. Resolvendo aqui, ó, eu vou ter 0 é igual a 40 mais 20 vezes A, 20, 20A. 20A. Vamos levar 40 aqui para o primeiro membro, negativo, menos 40. Vamos mudar aqui de posição, vai ser igual a
20A. Ó, eu tirei o 40 daqui, ó, do segundo membro, levei para o primeiro, então ele muda de sinal. Menos 40 igual e deixei lá, ó, 20A. Então, eu vou ter que a aceleração é igual menos 40 dividido por 20, menos 2. Menos 2. Nós sabemos que a unidade de medida da aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Nós achamos a nossa aceleração. Achando a nossa aceleração, poderemos, então, para encontrar a força resultante, né? A força resultante de intensidade, ela quer saber a intensidade dessa força, o tamanho dessa força. Nós vamos encontrar pela segunda lei de Newton, que diz o seguinte: a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, nós temos? Não. Vamos repetir, força resultante. Massa, nós temos sim. A nossa massa é 4 quilogramas. Trazendo para cá, 4 vezes a aceleração. Nós temos sim, nós achamos aqui o valor da aceleração. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, menos 2. Essa força resultante vai ser igual a menos 8. 4 vezes menos 2, menos 8. Pessoal, a gente sabe que a força resultante, ela está sendo aplicada de forma contrária à posição do nosso bloquinho, que ele está indo para a direita e a força que está aplicada sobre ele, empurrando, está vindo para a esquerda. Esse sinal de menos aqui é só para indicar, né, que você está aplicando uma força no sentido contrário ao movimento do corpo. Então, nós vamos dizer que essa força, o módulo da força resultante, então, vai ser igual a 8 Newton. Se lembre que a unidade de medida da força é calculada em Newton. Está pronto os nossos dois exemplos. Espero que vocês tenham entendido. Para acompanhar esses dois exemplos aqui, eu vou passar para vocês uma atividade com 8 questões que eu vou enviar junto desse vídeo. Obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.